Depois de um hiato consideravelmente longo, não fiz o vídeo de matchmaking do evento do Arnold Allen contra o Melk Costa. E na semana seguinte a gente não teve o UFC, então 2 semanas sem vídeo. Estamos voltando hoje para fazer a análise completa do UFC Macau, que acontece nesse sábado, a partir das 5 horas da manhã. E terá na luta principal o Song Yadong enfrentando o veterano brasileiro, além da Davidson Figueiredo. Evidentemente, antes dessa luta, a gente vai ter uma série de outras, vamos falar de cada uma delas agora. Na abertura, a gente vai estar com Claque Supichara ou Loma Logbonmi enfrentando Jaqueline Amorim. A Loma ela já é uma veterana de 10 lutas no UFC, construiu a maior parte da carreira dentro da organização. É a divina do Muay Thai, tem, entretanto, a maior parte das suas vitórias na decisão. É uma lutadora que usa esse estilo mais para alongar as lutas do que propriamente decidir. Ela tem é, 4 vitórias nas últimas 5 lutas. A última vitória contra a Estela Nunes, um atleta que depois dessa luta não lutou mais, empatou o cartel ficando 0-5 no UFC, então não foi surpreendente. Depois ela perdeu para Alexa Tainara Burguesinha numa decisão unânime. Ela enfrenta outra especialista, outra multicampeã no arte marcial, a Jaqueline Amorim, que foi 2 vezes campeã mundial de jiu-jitsu na faixa preta e tem diversas conquistas nas faixas coloridas. Ela tem 30 anos. Vende também 4 vitórias nas últimas 5. Quando venceu pela última vez, finalizou Poliana Viana no segundo round. Depois dessa luta, perdeu para Mizuki Inoue. Uma lutadora muito boa, muito subestimada a Mizuki. Eu, inclusive, ranqueado hoje em dia, ex-campeão do Invicta e tudo mais. Uma lutadora realmente de bom nível. Eu acho que é uma luta para Jax se recuperar. Ela tem um alcance bom, suficiente para talvez conseguir manter a Loma na distância. Quando quiser encurtar para derrubar e fizer isso rápido, pode conseguir. A Loma consegue defender bem quedas, não vai cair sempre, mas é derrubável. Foi derrubado pela burguesinha, foi derrubada, aliás, perdão, pela burguesinha. Não tem um jiu-jitsu tão afiado jogando na bottom position, por baixo. Quando tá por cima até consegue desenvolver, mas eu acho difícil que ela fique por cima da Jaqueline. Então eu acho que é um encaixe bom para a brasileira. Próximo combate vai ter dois estreantes, Zhu Kangye, ou Kangye Zhu, enfrentando o Rodrigo Vera. O Zhu, ele foi campeão do Road UFC, batendo na final o Bin Xie numa decisão dividida. Ele venceu o Road de 2024, é, onde por uma lesão acabou não disputando a final, disputando só no ano seguinte, e aí sim se declarando, se consagrando, aliás, o campeão do torneio. Ele perdeu por último pro Ruburlan Toeshumbiek lá na China, não consegui encontrar muita coisa sobre essa luta, mas é o típico cartel do lutador chinês, muitas lutas, muitos oponentes irregulares. Lá não tem muito matchmaking que se importe com o nível de experiência, todo mundo luta com todo mundo. É legal, mas evidentemente acaba disfarçando um pouco a qualidade, a falta de qualidade de certos lutadores. Ele enfrenta o Rodrigo Vera, esse sim mais testado, 21-1, cartão impressionante aos 30 anos de idade. Ele desenvolveu a carreira principalmente aqui na América Latina. É um cara que tem poder de fogo nas mãos, mas na maioria das suas lutas vai para decisão. Eu acho que pode ser novamente a tônica aqui. Ele mistura melhor, na minha concepção, então acho que é uma boa estreia para ele. Eu achei não, ele estava escalado para participar do TUF, acabou que conseguiu vir direto pro UFC. Eu acho que já era a hora, é um cara muito bom. A gente vai poder ver isso na prática contra o Zhu Kangji. Depois, no peso palha, mais uma estreia. A ex-campeã do One, Jin Nanxiang, enfrentando Angela Hill. A Angela é uma super veterana do UFC aos 41 anos. Tem um cartão negativo na companhia e praticamente empatado na carreira, mas também construiu a maior parte da sua trajetória no UFC. Ela vem de uma vitória contra a Kathleen Souza, numa decisão dividida apertadíssima, e no final do ano passado, em novembro, perdeu para Fatima Klein, numa decisão unânime. A Angela, ela é um strike que não tem muito poder de nocaute, é algo que é comum nessa categoria, a mais leve de todas do UFC. Também tem desenvolvido a luta agarrada nas suas últimas aparições, usa de maneira estratégica e vai estar enfrentando uma Gina Chang que chega tarde à companhia aos 38 anos, mas que tem um cartel quase libado. A última derrota dela contra a Angela Lee, ela vingou, ela enfrentou a Angela Lee 3 ou 4 vezes e só perdeu uma.
Quando venceu por último, venceu a Bomeng. Eu acho que essa luta era até uma eliminatória, porque a Bomeng acabou indo pro Road to UFC, então quem vencesse provavelmente viria direto. O One já pensava em fechar a categoria. Então a Chong chega ao UFC bem com moral, né? Não perdendo desde 2019. Eu acho que ela é uma lutadora de MMA melhor do que a Angela Hill. Claro que existem níveis, só que o nível do MMA asiático feminino ele é bom. Bem bom, na verdade. A gente tem campeões de wrestling, tem bastante variedade. Então, nesse sentido, acho que a lutadora chinesa, apesar de chegar bem tarde, é a favorita por até fazer um barulho na divisão. No peso galo, em uma luta entre dois pesos moscos, a gente vai ter o Rei Tsuru enfrentando o Luiz Guruli, que volta uma semana e meia depois da sua última atuação. Ele venceu o Daniel Barreiro no card do Melk e do Allen, salvou o contrato porque estava 0-3, tinha perdido para o Alden Coria, naquele card do UFC, acho que foi no México, não lembro ao certo. Ele tem perdido para o Alden Coria. Antes disso, já tinha perdido tanto pro Woody Osbourne quanto pro Jesus Aguilar. O Tsuruya, ele tá vindo de uma longa inatividade, não lutar um ano quando foi superado pelo Joshua Van na decisão unânime. É um ex-campeão do Road to UFC. A sua vitória veio em 2024 contra o Carlos Hernandes. É um cara que chegou jovem à companhia e eu acho que ainda tá bem cru. Ele é muito dependente do wrestling e do jiu-jitsu, tem uma base muito forte no grappling, só que ainda tem defeitos visíveis na trocação. Em decorrência disso, eu acho que o Guru ele pode vencer. Ele tem um anti-wrestling muito forte. Foi assim que superou o Nick Piccinini, inclusive, para entrar no UFC, defendendo as quedas, não aceitando a top position e colocando mão. Eu acho que ele pode fazer isso novamente contra o Tsuruya. No peso galo, a gente vai ter a Auritilan contra o Corey Haddon. O Tilan, ele chegou a acompanhar como um peso mosca, ficou 0-2 e resolveu subir de divisão. De lá pra cá, alterou bons e maus momentos. Ele vem de uma vitória contra o Corey Gibson, um nocaute relâmpago no primeiro round. Antes disso, ter sido derrotado pelo Raul Rosa Jr. Tá com o cartão empatado, ele tem também um no contest contra o Daniel Marcos. Tem vitórias contra caras de menor nível, enfrentando o Corey Haddon, um cara 5 anos mais jovem e também vem de longa inatividade. A última aparição dele foi uma vitória contra o Dargueta em 2024, né, numa decisão unânime, bateu bastante no Argueta em pé. Antes disso, ele tinha perdido para o Erceg lá em 2021, sua única derrota. Eu acho que tem tudo para ser uma luta muito boa, muito baseada na trocação. Eu diria que o chinês é mais poderoso do que o Heron, é mais um striker de volume australiano, provavelmente mais técnico. Só que eu acho que na truculência, em uma luta mais longa, o chinês pode achar a sua mão, pode conseguir um nocaute ou pode infligir mais dano para vencer na decisão. Eu não sei se o Heron vai propor a luta agarrada, pode ser uma coisa para embaçar o Auriquilan. Só que se ficar em pé e seguir a lógica, eu diria que o chinês ele tem uma vantagem pelo poder. No peso meio médio, a gente vai ter dois estreantes que não performaram bem no Contender Series. Meng Jing enfrentando o José Henrique. O Meng Jing, ele conquistou o título do A1 Combat, o evento do Uriah Faber, na sua última luta, quando bateu Mirali Rosenov por nocaute. Antes disso, ele tinha tido uma derrota no Contender para o Rami Hamed, uma luta em que ele pareceu muito mal. O José Henrique, ele vem de uma boa sequência, conseguiu duas vitórias consecutivas depois de ser derrotado pelo Yusaku Kinoshita no próprio contender e não perdeu nem antes nem depois. Nesse sentido, eu não vou me demorar muito. Acho que o Meg Ding, por mais que ele tenha esse cartel gigantesco de 44 lutas, é o mesmo caso do Zhou Jie. Muitas lutas na China e muitas delas sem critério. Então ele estava 25 pegando 0-0, 4-6, 4-0, muita diferença de experiência. Claro que você ganha rodagem, ganha tempo de cage ou de ringue, né? Não sei lá na China qual era a predominância, mas eu acho que isso também implica acumular danos e conseguir muitas vitórias onde você não mostra seu real nível. O Ruseinov foi uma vitória boa, mas o Hamed, por outro lado, foi uma derrota ruim. Eu acho que o Henrique, o Canela, ele tem mais chance, tem um nível melhor na luta em pé,
pode assim vencer se não for amarrado na grade, que foi o jogo que o chinês demonstrou bastante. No peso médio, a gente tem um cara que triunfou no contender, o Luiz Felipe Dias, enfrentando Isaac Lee. O Dias ele chega, acompanha batendo Donovan Hedrick, um cara que estava invicto no contender. Antes disso, ele tinha perdido duas seguidas, a última para o Luiz Cado, venceu mais uma, chegou ao contender, bateu o Hedrick, que estava invicto. Ele vai enfrentar o Isaac Lee, um cara muito cru. Ele tem derrota recente para o Aguilar Tâniga Salam. Esse cara, para ser justo, ele foi um campeão do One Championship muito tempo atrás, sei lá, 10 anos atrás. Ele perdeu o título pro Ben Askren. Não é um cara muito bom. Tá 15-11 hoje em dia, na época era 12-9. O Isaac Lee, a maioria das suas vitórias vieram contra caras como o Dash Mikami com cartel curto. Eu acho que o Luiz Felipe Dias é uma montanha alta para ele escalar. O Lee é principalmente um grappler. O Dias tem uma base muito forte no grappling. Acho que forte o suficiente para que ele não sofra no quesito e possa até dominar fazendo ele esse jogo. Acho que o Dias tem tudo para vencer aqui. No peso mosca, a gente vai ter o Sumo da Edge tentando finalmente voltar aos rankings depois de três vitórias consecutivas enfrentando o Alex Pérez. O Pérez, ele se recuperou de uma fase ruim quando venceu na última luta o Charlie Johnson, nocauteou no primeiro round. Uma luta em que ele estava até perigando, porque não tinha batido peso, veio de uma sequência ruim. Se recuperou, lavou a alma e volta agora para receber Sumo da Edge. O chinês, ele vem de uma sequência de três vitórias, Jesus Aguilar, Kevin Borras e Mitch Raposo, duas decisões unânimes contra Aguilar e Borras, uma decisão dividida contra o Raposo. A última derrota dele foi para o Charlie Johnson, também numa decisão. Costuma ir ao final das lutas no passado recente, o sumo da Edge. Eu acho que essa luta tem tudo para acontecer isso novamente. O Pérez, ele foi superado no primeiro round contra o Azor Mabev, por exemplo, em pé, que é um cara menos técnico, menos poderoso do que é o chinês. Tibetano, aliás, importante ressaltar isso. O tibetano Sumo Daesh é um cara muito grande para divisão peso mosca, muito longo. Acho que vai ser uma montanha difícil do Pérez escalar em pé. Se tentar derrubar o chinês tibetano, porra. O tibetano tá com a defesa de quedas em dia, pelo menos melhor do que já esteve. Então, acho que ele tem considerável vantagem nessa luta. Depois o meio médio, Jake Matthews, a promessa de 31 anos, que está no UFC há muito tempo, vai enfrentar Carlston Harris, que entrou no lugar do Murin Salihovic. O Matthews, ele tinha conseguido embalar uma boa sequência, venceu o Chidi no Jocone por finalização no primeiro round, muito rápido, em julho do ano passado. Em decorrência disso, foi receber o Neil Magny na Austrália, uma luta em que ele vencia os dois rounds. Inclusive, teve uma polêmica porque aparentemente o Neil Magny tinha sido apagado por uma guilhotina, provou-se que não tinha sido. O Matthews alega que isso quebrou ele mentalmente no terceiro round. Ele foi finalizado de virada, uma vitória completamente estilo Neil Magny de ser. E tá voltando depois disso em frente do Caston Harris, veterano, de idade, não tão veterano no UFC, tá com sete lutas. Ele vem alternando vitórias e derrotas, perdeu na última pro Santiago Ponzinibbio por nocaute. Antes disso, ele perdeu pro Keos Williams por nocaute também. Mas tem medalha boa sequência, finalizando o Jeremiah Wells, tem vencido na decisão unânime Jared Gooden, não tá mais no UFC. Mas é um cara muito, muito versátil na luta agarrada, tem uma luta em pé boa, é um pouco atingível, mas ainda tem algum queixo mesmo aos 38 anos. Se o Memphis colocar muito volume, eu acho que ele vai acabar arrefecendo, e é esse o caminho. O Memphis mantém em pé, na trocação ele é melhor, pode nocautear o Harris, por mais que essa não tenha sido a tendência na sua carreira, mais um cara de volume. Mas caso consiga, eu acho que ele pode voltar a ter a moral que perdeu com essa derrota para o Neil Magny, e o UFC tá dando um oponente favorável para ele fazer isso. Peso galo, a gente vai ter Kai Asakura enfrentando Cameron Smotherman. A subida de categoria para o Asakura chegou ao UFC disputando o cinturão contra o Pantoja, foi finalizado. Depois disso, foi chocantemente finalizado pelo Tim Elliott, em uma luta em que ele recebeu para vencer. Ele não vence desde o Riley, quando bateu a chuleta quase 3 anos atrás. Ele está enfrentando pela primeira vez um striker de ofício no Cameron Smotherman.
Um cara que estreou vencendo no UFC, o Jake Hadley, mas depois teve duas derrotas consecutivas na decisão unânime para Rick Simon e para Cersei Day. Eu acho que é uma luta de fácil prognóstico. O Asakura é um striker melhor, o Smotema ele não fez nem menção de botar para baixo nenhuma luta dele no UFC. Em decorrência disso, eu acho que o japonês é favorito. Se perder essa luta, pelo amor de Deus, vai sair 0-3, assim, escorraçado. Talvez nem o Ryder vai querer mais. É, então, sinal amarelo para ele. Tem que vencer, o Smotman é o casamento para ele vencer. Se não vencer do Smotman, não vai ganhar de ninguém. No peso pesado, a gente vai ter o Sergey Pavlovich enfrentando o Thaleson Teixeira, o Chicão. Pavlovich, ele pegou um momento muito ruim que diz que muitos dizem que tirou a alma dele quando ele perdeu sequencialmente para Aspinall e Volkov. Apesar disso, ele conseguiu duas vitórias consecutivas. Bateu o Valdo Cortes da Costa na última. E antes disso, tem batido o Jair Rozenstruik, lutas, apesar disso, muito chatas, muito, muito seguras por parte do Pavlovich. Ele não balançou esses caras. Contra o Jair, ele fez um jogo muito, muito baseado na luta agarrada. Ficou ali amarrando mesmo, não infligiu muito dano, estava preocupado com a vitória. Contra o Valdo foi a mesma coisa. Ele vai enfrentar o Chicão, o Thaleson Teixeira, que é um cara ainda verde no UFC. Ele só venceu o Taito Iwasa de uma sequência muito ruim de derrotas. Ele tinha vencido o Junior Tafa, Justin Tafa, que também não representa nível do UFC. Quando ele foi emparelhado com o Derrick Lewis, ele foi nocauteado no primeiro round em 35 segundos pro Derrick Lewis, o que é bem preocupante. Eu acho que o Pavlovich tá recebendo essa luta, tipo, vai, se consagre novamente, mostre quem você é. Eu acho que ele tem grande chance de nocautear o Chicão ainda no primeiro round. É um cara que vai ter mais alcance, o Chicão não vai ter vantagem alguma. É difícil derrubar o Pavlovich, que tem base na luta olímpica. É, Acho um passo muito grande para o brasileiro, muito maior do que a perna. Acho assim que dificilmente vai conseguir qualquer coisa. Diria que é uma vitória muito provável para o Pavlovich. No começo evento a gente vai ter o chinês Min Yang Zhang enfrentando Alonso Menifield. O Zhang teve seu hype destruído na própria China na última luta dele quando foi derrotado por nocaute por Johnny Walker. Ficou aí um tempo parado. Volta agora para enfrentar o Alonso. Ele tinha emendado três vitórias consecutivas ao chegar no UFC. Brandon Ribeiro. É, Quem foi? Ozzy Dias e Anthony Smith. Ozzy Dias no peso médio, Anthony Smith se aposentou. Brandon demissionário do UFC. O Alonso, ele tá na companhia há algum tempo, alternando vitórias e derrotas, é verdade. A última performance dele foi um nocaute relâmpago pro Erdemir. Ele costuma ser nocauteado rápido, foi nocauteado rápido pelo Beg, foi nocauteado relativamente rápido pelo Muzarranov. Em contrapartida, destruiu o hype do Omar Sy, que estava invicto. Ficou bastante receoso aquela luta, vem que eu não vou. O Manifield acabou triunfando. Pode parecer loucura, falar que um cara de 38 anos que constantemente é nocauteado vai vencer, mas é o que eu acho que vai acontecer. O Zhang, ele enfrentou uma concorrência muito abaixo do que a do Manifield. É um cara mais jovem, sim, mas é tão rodado quanto. Já foi nocauteado quatro vezes, a mesma quantidade de vezes do Manifield. E alguns desses nocautes fora do UFC. Então, lutou muito aos 27 anos, pode ser experiência, mas também pode ser dano acumulado. Eu acho que o Manfield tem uma boa chance de conseguir colocar uma mão até se lutar de uma forma mais cerebral, não for como um louco. Pra cima, se ele fizer isso, for pra loteria de poder com o Zhang, acho que ele perde, mas se ele tentar fazer uma luta mais longa, mais comedida como fez com o Si, ele tem chances razoáveis de ganhar, na minha opinião. E aí, finalmente, o main event. O chinês Song Yadong enfrenta Davidson Figueiredo no peso galo. O Yadong, ele vem de uma derrota pro Sean O'Malley. Antes de ser batido o Henry Cejudo numa luta bizarríssima, ele deu muitas dedadas no olho do Cejudo. Tentou voltar, não conseguiu, acabou indo pra decisão. Na decisão ele vence. É, Tem perdido sempre que enfrenta um nível maior. Ele perdeu pro Peter Yan, perdeu pro próprio Sean O'Malley. Alterna vitórias e derrotas no UFC. Mas principalmente em um bom nível, já é um ranqueado há algum tempo. Vai enfrentar o Davidson, que vem também em um momento parecido. Ele barrou a subida do Montel Jackson,
mas foi derrotado consecutivamente por o Nurmagomedov. Ele perdeu pro Peter Yan, perdeu pro Cory Sanhagen para a maioria dos contenders. E tá enfrentando o pior desses contenders até agora, que é o Song Yadong. É, eu acho que pro Santos tentar colocar para baixo, mas o Yadong ele tem uma defesa de queda sólida. Em pé, eu diria que a vitalidade e a juventude vão pesar muito pro Song na luta de 5 rounds. Eu não sei se ele nocauteia o Davidson. Acho difícil, é uma missão complicada. Só que a gente tá falando de um Figueiredo que não é um peso galo exorbitantemente grande, com 38 anos, não sei. Eu acho que é a luta perfeita pro chinês em casa. Subir a torcida, talvez pedir uma luta lá em cima, sei lá, um Merab, por exemplo, uma revanche contra um Sean O'Malley, pedir um Cory Sanhagen. Então, é a luta perfeita para ele se recolocar na disputa. Eu acho que o UFC sabe disso. Em decorrência dessa razão, caso essa luta. Então, é isso. Valeu.